Fala, guys, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local do horário que você está me assistindo. E nessa playlist nova, vamos inaugurar hoje o quê? Princípios básicos da análise técnica, né? Para aqueles que não sabem, devem saber, né? Deveriam estar sabendo. Então, para quem não sabe, vamos estar aqui passando um pouquinho de conhecimento, certo? Para você ficar preparado aí para o próximo Bull Running dos mercados, certo, guys? Então já deixa o dedo no like, curta, se inscreva, compartilhe, entre no link aqui na descrição e vamos para o vídeo. Os preços e seus volumes, certo? Isso aqui é o que? O que os gráficos, o que isso aqui? Preço de abertura, né? Preço, volume, né? Então, sim, a análise gráfica pode ser definida como o estudo dos preços e de seus volumes, certo? E o analista? O analista técnico baseia-se em todas as informações que estão representadas no gráfico, na medida em que este produz o comportamento do mercado. Fundamentalista, insiders, amadores. Insiders é a prática ilegal de quem insider trade, tá? Aquele que tem informação privilegiada e que compra antes aí da população, né, em geral, né? Isso aí a gente conhece bem no mundo cripto. E avaliam, a partir dos gráficos, a participação desses investidores que influenciam na formação dos preços, certo? Eles preferem até mesmo não ter contato com as notícias, pois consideram que elas podem influenciá-lo a atrair um peso maior a uma informação já refletida graficamente. O que a gente está querendo dizer, né, guys? Notícias, né? Opa, ficar enviesado, né? Às vezes a gente tem uma análise, né? Exemplo, o gráfico vem caindo, a gente faz um fundo duplo, né? Que é um sinal, é um padrão que a gente vai ver mais para frente, né? De reversão e que indica que seria para alta, né? Mas a gente ignora porque a gente viu uma notícia negativa, aí a gente acaba vendendo ou saindo, e o gráfico sobe e a gente fica chupando o dedo, né? Então, o gráfico é o time perfeito, tá? É o time perfeito, então muitos analistas técnicos não olham nem as notícias, tá? E mais para frente vamos falar, inclusive, não, já vamos falar, tá? Nos próximos slides aqui sobre isso aí, certo? Então, volta. Então, gráfico, né? Tudo representado no gráfico, certo? O preço desconta tudo. Lembre-se sempre disso, né? Eu vira e mexe, falo aí já com vocês, certo? A análise gráfica representa todos os players, todos, guys. O mais amador ao mais profissional, o institucional. Todos, tá? Ninguém fica de fora. Não tem como você se esconder. Igual balanços maquiados, eles podem fabricar, mas um gráfico falso não, né? Não tem como ligar, opa, ô Binance, para um pouquinho aí para eu fazer minha ordem e ninguém vê, e depois você volta com gráficos. Não acontece, né? Em nenhum lugar do mundo, impossível. Então, é um lugar mais transparente, né? Onde a gente consegue ver aí a intenção de compra e de venda dos investidores, certo, guys? Perfeito. E falando em preço, né, já que a gente estuda o que? O preço e o volume, né, basicamente, o preço de mercado representa o consenso, qual dá o equilíbrio entre a oferta e a demanda da ação. Ou criptoativo, ou qualquer ativo, tá, guys? O dólar também. E com isso, o preço desconta todos os fatos possíveis, fatores macroeconômicos, fundamentalísticos, políticos e psicológicos, certo? Vamos lá. Aqui vou explicar melhor isto. Guys, quando um ativo está caindo, a gente consegue saber por que está caindo. Tem como a gente entrar na cabeça de cada investidor e descobrir por que eles estão vendendo? Não tem como, né? Não tem como. O que a gente tem só é a informação gráfica do que está acontecendo, que está em uma tendência de queda, né? Então, e o preço sempre decrescente, óbvio, né? Óbvio. O preço é formado através do equilíbrio entre a oferta e demanda. Claro, se a gente tem X comprador aqui, o ativo vai estar aqui, né? Equilíbrio, certo? Agora, e se tivermos mais comprador?
o preço vai se ajustar para cima, vai sair dos 20, vai vir para cá, confere. Da mesma forma que se tiver mais vendedor, o ativo vai recuar um pouco, né, e encontrar o seu equilíbrio, certo? Entre vendedores e compradores, certo? Perfeito, Green, perfeito. Então, seguindo. Agora, guys, temos os preços dos fechamentos, certo? Se a gente só pegasse esses preços e fôssemos marcando, né? Pensa naquelas folhas, né, de gráfico, né? Aí você marca, bota um eixo aqui, onde seria o tempo, aqui o preço, né? Aí você, opa, primeiro dia fechou aqui, aqui, e você vai traçando. O que você começa a ter? Um gráfico de linhas, né? Que por si só já nos daria bons times, sim ou não? Já daria para a gente identificar, opa, fundo, topo crescente. Opa, daria até para marcar aqui um canalzinho, né? Opa, perdeu aqui muita atenção. Opa, saiu. Fundo duplo. A gente vai olhar de novo, novamente, a gente vai ver os padrões gráficos mais para frente, tá? Fundo duplo. Opa, reversão, possível reversão. Então, só o gráfico de linhas já nos daria bastantes sinais, né, positivos aí para a nossa tomada de decisão. Mas não é o melhor. Porém, olha aqui um exemplo, né? Olha aqui, só o gráfico de linhas aqui, já daria para a gente identificar o que aqui. Opa, olha aqui. Um padrão, né? O que? Um oco. Aqui a situação ficou bem ruim pro ativo, não. Aqui a situação ficou bem ruim pro ativo. Perdeu pro back, pivô e vem embora, né? Vem embora. Da mesma forma que aqui embaixo já demonstrava o quê? Possível reversão, né? Então o gráfico de linhas já nos auxilia, já nos auxiliou, né? Nos auxilia aí um pouco, né? Agora, mais um exemplo aqui, tá? Aí fizemos o quê? Viemos pro... O que acontece, né? Ali só tínhamos qual informação? O preço de fechamento, certo? Mas o que a gente poderia perguntar também? Qual foi a máxima e qual foi a mínima do dia? E quanto que abriu e a quanto que fechou? Daí tivemos os gráficos de barra, né? Que mostra o preço máximo, o preço mínimo de abertura e o de fechamento, certo? Olha ele aqui. Só que esse gráfico também tem um problema. Qual que é o problema dele? O visual, né? Não ajuda muito o visual desse gráfico. Guys, aí chegamos aonde? Candlestick, né? Candlestick resolveu um pouco dos problemas. Candlestick começou lá no Japão, tá? Lá no Japão, reza a lenda que o japonês que criou o gráfico em candle, ele acertou 100 negociações seguidas de arroz e fez a boa no trade lá naquela época lá, certo? Então, guys, né, candlestick por quê? Candlestick é igual a vela, né? A vela é em inglês. Ou candelavo, né? Porque lembra que uma vela, né? Isso aqui, aquele pavio que a gente bota fogo, né? E fica aqui queimando a cera, né? E vindo aqui para baixo, certo? Então, mas aqui ainda falta uma coisa, né? Aqui ficou melhor, resolveu um pouco o problema do visual, né? Aquele negócio, pegamos aquelas barrinhas, né? Que tínhamos e juntamos tudo. Aí ficou melhor, né? Ficou mais bonito, ficou mais bonito. Mas ainda há um problema. Como é que a gente sabe que aqui abriu e aqui o fechou, né? Como? Pela cor, né? Aí pela cor a gente pode escolher. Tem vazado, tem preenchido, tem diversos, para todos os gostos, né? Dá para você personalizar e deixar para todos os gostos, literalmente, o seu candlestick, certo? Então, guys, vamos dar uma olhada aqui, né? Abertura, fechamento, né? Mesma coisa que era o de barras, com a diferença que juntou tudo e colocou uma cor, né? Ficou bem melhor, bem melhor. Vamos ver. Opa! Bem melhor. Muitas coisas que nós não poderíamos ver lá, nós vemos aqui, né? Exemplo, Harami de alta, engolfo, né? 2 Gs, né? Opa, Maruboso. Não
teria como, né? Por muitos desses padrões a gente não conseguiria visualizar tão facilmente com candle de barras. Por isso, temos aí o nosso querido gráfico de candlestick. Olha aqui mais um exemplo e olha a comparação, né? E olha a comparação. Bem melhor, confere? Bem melhor, né? Então, a história se repete. Com isso, os padrões gráficos são identificáveis, eles são baseados em padrões comportamentais como ganância, medo, euforia e pânico. Guys, por isso que os padrões se repetem, tá? E por isso que os gráficos nunca vão mudar, porque vem do cérebro humano. Isso aqui está enraizado na natureza do ser humano, certo? Ganância, medo, euforia, pânico, tudo isso aqui está representado dentro dos gráficos, né? Dentro dos gráficos, perfeito? Perfeito? Sempre presentes na natureza humana, né? Então, os padrões são frequentes, repetem e repetem muito, tá? Repetem e repetem muito. Olha aqui um topo duplo, né? Acontece demais, acontece demais. A gente vive falando lá na comunidade, olha topo duplo, olha fundo duplo, né? Acontece muito, né? E outros padrões também que a gente bem conhece. Então, indo muito bem, tá? A análise há muito tempo aí. E o menos é mais, tá? O menos é mais. Olha aqui, né? Topo, fundo, tá? Isso aqui para algumas vezes, né? Algumas vezes, quando o gráfico, né, de alguns ativos, a gente compartilha na comunidade, né? Eu gosto, né, de colecionar alguns prints, né? A gente pega um gráfico muito interessante que um curto espaço de tempo, né, apresenta diversos padrões, né? Diversos, um fundo, aí sobe, faz um oco, aí desce, faz um fundo triplo, aí volta, descansa a bandeira e vai, né? Muito bom, é muito preciso e funciona muito bem, e eu vivo mostrando isso para vocês na comunidade, né? Então, muito bom. Agora, consciência que, tá? Sempre topos e fundos, certo? Sempre topos e fundos, seja para cima, seja para baixo, sempre, tá? Busque por topos e fundos, ok? E daí vamos começar em Dow, tá? Vou dar um cortezinho aqui e a gente segue aí num próximo vídeo com essa continuação. Então, guys, foi isso, tá? A primeira parte foi aqui. Próximo vídeo da teoria de Dow, a gente, final de semana, início da semana que vem, a gente coloca no ar e passa aqui para vocês, certo? Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, isso aí dá gás, dá ânimo pra gente estar produzindo mais conteúdo para vocês. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, comente aí para eu ficar sabendo, link das nossas comunidades, nossas redes sociais, né, aqui na descrição. Estamos juntos, fiquem com Deus, tenham todos aí uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Certo, guys? Estamos juntos.